Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Entre Linhas. É o momento de nós explorarmos as entrelinhas do Apocalipse. Estamos agora no quarto estudo dessa série que iniciamos aí desde o primeiro sábado de janeiro. Digno é o Cordeiro. E como entrelinhas é bem interessante, nós vamos trazer aqui destas coisas, né, Ricardo? Tem um símbolo que as pessoas podem entender que isso tem um fator temporal ou não tem um fator temporal. Pedras de jaspe, sarcônio e esmeralda. Qual o significado dessas pedras? E como de costume nós vamos resgatar lá no Velho Testamento, lá no hebraico, o que eles pensavam sobre isso. Os 24 anciãos, como nós vamos personificar essa figura? Vai ser só simbólico? É 2 vezes 12, é 4 vezes 6, é 3 vezes 8? Fiquem ligados, muito legal essa discussão. Mar de vidro também, nós vamos explorar essas questões do significado. 4 seres viventes, que 4 animais são esses que estão aí no centro do trono de Deus? E Cordeiro, plano de salvação e todo o livro que está selado e que precisa de alguém para abrir esse livro. Pessoal, muitas entrelinhas, bem-vindo, espero que você goste, que você esteja seguindo essa série. Se não está seguindo, acesse aí o vídeo 1, vídeo 2, vídeo 3. Eu sou o Lúcio, esse é o Ricardo e nós temos o Alexandre, que hoje não estará participando por causa das férias, né? Nós estamos aí meio bagunçados aí, mas no próximo vídeo ele estará conosco. Então, vamos chamar a vinheta e vamos iniciar a exploração aí, verso a verso, do Apocalipse, capítulo 4 e também do capítulo 5. Então, chama a vinheta. Bom pessoal, nesse estudo nós vamos pegar agora cada verso dos 2 capítulos. Se prepare aí, esperamos que esse vídeo não ultrapasse 1h30, né? E nós vamos explorar os significados. É muito importante, nós trouxemos aqui várias entrelinhas para vocês e com certeza, assim como nós aprendemos bastante, eu aprendi bastante agora que a gente fez uma discussão aqui de quase 2 horas com o Ricardo, muito material preparado para vocês, espero que seja úteis. Lembrando que esses slides que nós vamos apresentar estão aqui no link na descrição desse vídeo, no link que vai para o Google Drive. Lembrando também que nós temos 2 links de um grupo de WhatsApp, o Família Entre Linhas 1 e Família Entre Linhas 2. Família Entre Linhas 1 é para o povo que gosta de discutir e receber os materiais do canal, e Família Entre Linhas 2 é um grupo mais restrito, somente para a troca de materiais do canal, divulgação aqui do vídeo que nós lançamos. Beleza, pessoal? Então vamos lá. O livro do Apocalipse, lição 4, Digno é o Cordeiro. Vamos começar. Bom, começamos então, Apocalipse capítulo 4, verso 1. Vamos iniciar essa jornada. Depois destas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que, como de trombeta, ouvira falar comigo, né? Que nós vimos nos estudos anteriores. Disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas, né? O Ricardo vai trazer aqui os detalhes, devem acontecer. Apocalipse 4, 1. Bom, vamos começar aqui com destas coisas. Vamos lá. Primeiro, por que disso? Quem assiste lição da escola sabatina em vários outros canais, o Lúcio pode falar, porque o Lúcio aqui olha essas estatísticas. Nós recebemos muitas pessoas que vêm depois de assistir vídeo do Samuel Ramos. Isso. Beleza. Eu já vi, vocês podem encontrar na internet, no site dele, inclusive, tem um sermão dele, ele falando dessa passagem e falando justamente disso daqui. E ele fala o seguinte, e a interpretação dele é um pouco diferente da interpretação adventista tradicional. Legal. Ele pega esta passagem, Apocalipse 4, 1, e fala, veja, ele quebra com paralelismo. Nós falamos nos vídeos anteriores, a interpretação tradicional da religião adventista é o quê? 7 igrejas, paralelos a 7 selos, paralelo a 7 trombetas. Então, há o paralelismo similar ao paralelismo do livro de Daniel. Isso. E o Samuel Ramos diz que não. Porque ele fala, porque depois destas coisas, ele interpreta que estas coisas seriam os cumprimentos proféticos. Nós vamos ver que a interpretação tradicional não é bem assim. Então vamos lá. Ou seja, para ficar mais claro, ele interpreta que depois das 7 igrejas, das mensagens das 7 igrejas, é que virão essas coisas. E que seria uma nova profecia com novos cumprimentos de profecias não paralelos. Não concorrentes. Só porque estão depois dessas coisas e depois dessas coisas. A palavra grega seria meta-tauta. Depois destas coisas. Então vamos lá. Primeiro, esse
prefixo, meta, eu vou explicar aqui os quatro elementos abaixo. Aqui depois eu vou ler a parte de cima para ficar mais claro. Primeira possibilidade, meta exprime a noção de posição posterior. E aqui tem um exemplo, metacarpo. Exprime uma noção de mudança. Deu outro exemplo, metafonia. Exprime a noção de transcendência, por exemplo, metafísica. Exprime uma noção de reflexão sobre si, metalinguagem. Tá. Meta, para ficar mais fácil de vocês entenderem, pode ser no meio de, entre, com, acima ou depois. Primeiro vamos no depois a gente volta aqui para trabalhar as possibilidades. Outros significados. Mesmo a gente adotando a interpretação, a tradução de meta como depois, nós podemos negar ainda essa posição do Samuel Ramos e continuar com o paralelismo. E muitos teólogos fazem isso. Pegam depois, e eu vou dar um exemplo, vamos lá no próximo slide, Lúcio, que nós temos aqui Albert Barnes, Notes on the Bible, 1798 e 1870, e ele fala, lê lá, Lúcio. E as coisas que depois ocorrerão, a expressão grega vertida depois, metatauta, significa depois dessas coisas. Isto é, ele devia fazer uma representação correta das coisas que eram então, e depois registrar o que iria ocorrer depois destas coisas. A saber, das imagens, símbolos e verdades que seriam divulgadas para ele depois. Esse autor, ele pega a interpretação de meta como depois, e ele fala, o que viria depois? Viriam imagens depois, e não fatos históricos. Primeiro se transmitiu imagens de 7 igrejas, e depois dessas imagens que eu te mostrei, tem mais imagens. É isso aí, tem mais imagens. Temos aqui, depois dessas coisas, olheis, eis que tinha uma porta aberta no céu. E essa porta aberta? Agora vamos lá. Antes da porta aberta, ainda nós vamos voltar. Vamos reler aqui sobre a questão por outros significados. Agora vamos trocar, vamos lá. Vamos trocar o depois por... No meio de. Então lê lá. No meio destas coisas, olhei que estava porta mostrar-te-ei. E aqui depois, vamos mostrar-te-ei as coisas que no meio destas. No meio destas. Vamos para a próxima. Entre essas coisas, olhei, eis que estava uma porta aberta, a primeira mostrar-te-ei as coisas que entre... No meio, agora a próxima, Lúcio. Com dessas coisas, ou com essas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta. Isso, agora vamos lá, transcendência. Acima destas coisas, ou eu colocaria além, acima, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu e a primeira voz da trombeta. Então, a gente vê que isso daqui não é algo inconteste que quebra. Temporal, algo que imprima uma coisa temporal. E que impossibilite, que quebre, que seja um argumento incontestável de que não há paralelismo no Apocalipse. Tá? Então Legal. Vamos lá. Agora sim, então as portas abertas no céu. Essas portas abertas, o que seriam elas? Isso. Há duas possibilidades. A possibilidade de a porta aberta ser aquela mesma interpretação que se dá à porta aberta lá atrás, que seria o do Yom Kippur, a porta do santuário, isso. Ou pura e simplesmente uma abertura da visão. Portal. Um portal que se abre na visão. E aqui é interessante, pessoal. E a primeira voz que, como de trombeta, ouvira falar comigo. Lembra que nós estudamos, já estamos no 4º capítulo, Gente, quem está vendo o vídeo pela primeira vez, e eu expliquei da porta, a gente já fez a explicação dos vídeos anteriores. Dá uma olhada lá, só são 2 vídeos. Dá uma olhada. 3, né? Só são 3 vídeos, eu estou no 4º, verdade. Então dá uma olhadinha lá que a gente já explicou isso aqui. Na primeira possibilidade, que seria a porta que se abriu no Yom Kippur, a porta que se abriu no Mishkan, no tabernáculo. Isso. Vamos lá. Essa voz como de trombeta, novamente, o que significa trombeta? Trombeta. Shofar, trombeta, chifre ou porta-voz ou o órgão. Tá, mas por que isso? A gente vai lá no Bamilda, vai no Números 10, 2, e lá eu só trouxe esse versículo, mas se vocês quiserem mais detalhes das funções dessa trombeta, vocês vão encontrar lá Números 10 em diante.
Vamos dar uma lida lá. Lê lá. Faze 2 trombetas de prata de obra batida, as farás e te serão para a convocação da Isso, congregação. você pode até parar por aí, porque convocação da congregação. E aqui nesse versículo, e para Partida dos arraiais. uma das funções, mas essa trombeta tocava para mais coisa, para as festas. Cada festa tinha um tocar de trombeta, tinha uma função específica. Tá, então, mas vamos pegar esse ponto central aqui, que é para. Convocação. Então aqui nós temos o quê? A primeira voz de como trombeta que ouvira falar comigo. Ou seja, então essa voz é como se fosse num tom de convocação, ou seja, é a convocação da congregação de Deus. Isso. Então vamos lá, continuar. E sobre dessas coisas. Beleza? Vamos agora para o verso 2 do capítulo 4. E logo fui arrebatado em espírito, só em espírito, tá pessoal? E eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Esse um é Yeshua, Jesus. Literal. E o que estava assentado era na aparência, semelhante à pedra jaspe e sardônica. Observe, semelhante à pedra jaspe e sardônica. Continua. E o arco celeste estava ao redor do trono e parecia semelhante à esmeralda. Qual seria o significado dessa aparência desse um que estava sentado aí, parecendo com jaspe e sardônica e parecendo com esmeralda? Isso, e o arco celeste também, né? Então Isso. vamos lá. Vamos lá. Primeira coisa, a gente tem que interpretar a Bíblia com a Bíblia, correto? Então vamos lá. Então o que tem na Bíblia que faça alguma relação com estas pedras? Vamos lá. Primeiro, Êxodo, Shemoto. Êxodo 28, 17. E o encherás de pedras de engaste, com 4 ordens de pedras. A ordem de uma sárdia, de um topázio e de um carbúnculo. Esta será a primeira ordem. Êxodo 28, 17. Eu só vou explicar. O que seriam essas ordens? Teriam a veste sacerdotal, teriam 4 ordens. E cada pedra representa uma tribo, ou um dos filhos de Jacó, ou uma das tribos de Israel. Vamos lá agora buscar. Então, as primeiras 3 já foram, né? Sárdia, topázio e... Vamos para a segunda ordem. E a segunda ordem será de uma esmeralda, de uma safira e de um diamante, Vamos mais lá. 3. Vamos lá, vamos primeiro buscar a esmeralda, tá? Qual que seria essa esmeralda? Essa esmeralda seria Judá. A gente colocou aqui do lado, ó, porque está na ordem. Ó, primeira ordem, então a gente vai contar. Judá é o 4º filho. Cadê Judá? Aqui. Judá. Lê lá, Lúcio. Nascimento do 4º filho de Lia, ou seja, Judá, por volta do ano 1701 a.C., Referência. Gênesis 29, 35. Isso, por volta do ano 2195. Isso, muito bem. Então veja bem, então esta esmeralda aqui é Judá. Beleza, continua. E a terceira ordem será um jacinto, uma ágata e de uma ametista, né? Ou seja, mais 3 pedras. E agora a quarta e última ordem será de uma turquesa, de uma sardônica e de um jaspe, engastadas em ouro serão nos seus engastes. Opa, aqui tem a sardônica e o jaspe. Isso, vamos lá. Continua. E serão aquelas pedras segundo os nomes dos filhos de Israel, 12 segundo os seus nomes. Serão esculpidas como selos, cada uma com seu nome para as 12 tribos. Para as 12 tribos, como eu tinha falado, eu já tinha adiantado. Então vamos buscar lá, ó, na quarta ordem, sardônico, então seria, vamos lá, a gente encontraria lá Jacó, não conta, nascimento de Ruben 1, Simeão 2, Levi 3, aí 4º filho de Lia, Judá 4, Raquel, Bilá, nascimento de Dan 5, nascimento de Naphtali 6, Zipa, nascimento de Gad 7, nascimento de Aser 8, Issacar 9, Zebulon 10 e nascimento de José 11. E depois a gente tem Benjamim, ou seja, as duas últimas tribos. As duas últimas tribos, as duas últimas pedras. Quais são as duas últimas pedras? Seria José, Sardônico e jaspe. E Benjamim. Seriam justamente aqui, ó, pedra de jaspe e pedra. Agora a gente pode ler de novo. Vamos lá. Legal. E o que estava sentado era na aparência semelhante a José e Benjamim. José e Benjamim. Qual seria a semelhança aqui? Arquétipos. Vamos trabalhar os arquétipos. Vamos lá, os arquétipos. Isso. José era o filho preferido de Jacó. Jacó, filho o caçulinha. Isso. Era o filho da mulher amada. A Lia. Tá. José foi
mandado para uma terra estrangeira. O Messias, o verbo se fez carne, também foi mandado para uma terra estrangeira. Já buscamos semelhanças. Tá, mas depois que José deixou de ser o queridinho, quem ficou sendo o queridinho de Jacó? Benjamim. Então esse aspecto que a gente quer trabalhar. Isso, Benjamim. Então a semelhança... Que também foi para o Egito. Preferido do pai. Também depois José teve que... Só a história para vocês entenderem. Ele, para provar os irmãos... Ele fez um teste. Não vamos falar do teste para não confundir vocês. Isso. Tá, vamos continuar. 2 filhos preferidos. E o arco celestial, aqui o arco-íris, a associação tranquila com o arco-íris, Arca de Noé, exatamente. Mas veja bem, e o arco-íris estava ao redor do trono e parecia semelhante a esmeralda. Então, a aliança esmeralda é Judá. O que Judá fez? Judá disse para José o quê? Interessante. Judá disse para José: olha, veja bem, nosso pai já é avançado de idade. Eu me coloco no lugar de Benjamim. E o que Jesus faz? Coloca no lugar de exatamente. Se coloca no nosso lugar. Então essa é a semelhança de esmeralda. Que legal, né, pessoal? Então o que estava sentado era na aparência, né, semelhante a seu filho preferido, né, de Deus, vamos dizer assim. E o arco celeste estava ao redor, que parecia também, ou seja, a esmeralda. Ou seja, a aliança do Eterno conosco, semelhança de esmeralda, o que? Expiação, troca. Jesus nos substitui, como Judá queria substituir. Exato. Pessoal, legal, né? Se você estiver gostando, eu peço a você agora que nesse momento você vire seu celular aí, que você coloque na sua TV, Smart TV mais ok, ou no computador, dê um like. É muito importante que você dê esse like no vídeo, porque isso faz com que o YouTube, né, entenda que esse vídeo é importante para você e ele começa a sugerir isso na plataforma para os seus amigos, seus vizinhos e tudo mais, ok? Lembrando que se você não é inscrito no canal e está gostando aí do conteúdo, tem muitas entrelinhas ainda, se inscreva no canal. Nós queremos atingir um alvo aí de 10 mil inscritos, não sei quando você vai estar assistindo esse vídeo, mas no momento nós estamos com 4.200 inscritos. Queremos chegar a um alvo de 10 mil para poder usufruirmos aí da... Vamos também compartilhar na linha do tempo no Facebook, né? A gente tem a página do Facebook. E graças a esses apelos nós estamos ganhando mais inscritos e o nosso alvo é chegar a 10 mil para poder usufruir de alguns recursos que a plataforma do YouTube libera para canais com mais de 10 mil inscritos. Beleza, pessoal? Então, joinha missionário, compartilha, Edilson Nascimento, missionária. Se inscreva no canal para se tornar aí o nosso inscrito e receber os alertas. Seguindo agora, né, nós estamos aqui no Apocalipse 4:2, somente 2 versos até agora, vamos agora para o Apocalipse 4:4. E ao redor do trono havia, e agora vai começar um monte de símbolos, 24 tronos. Então ao redor do trono de Deus havia mais 24 tronos. E via sentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre suas cabeças coroas de ouro. E aí novamente vem, qual seria o simbolismo, Ricardo, né, de 24 tronos? E cada trono tem aqui um ancião. O que se representa isso? Vamos por parte. Vamos primeiro. A gente tem que... Vamos 3 linhas interpretativas desse 24 anciãos. Uma primeira linha interpretativa é uma linha interpretativa de 24 anciãos literais. Que haveria de fato, literalmente, ascendido ao céu, junto com Jesus, 24 pessoas, e nós temos as passagens aqui que estariam dentro dessa interpretação associada, que seria, vamos lá, Mateus 17, 1-3. Naquele mesmo momento apareceram diante deles Moisés e Elias conversando com Jesus. E dentro dessa visão, e já identificaríamos literalmente 2 anciãos que estão no céu. Quando o Senhor levou Elias aos céus num redemoinho, aconteceu o seguinte, segundo a Reis 2, capítulo 1. Gênesis 5, 24. E andou Enoque com Deus e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Mais 3. E também em Mateus 27, versos 51 e 52. E eis que o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Dentro dessa interpretação, então 24 anciões literais, 24 pessoas de fato. Nós teríamos então Moisés, nós teríamos Elias, nós teríamos Enoque, e o restante 21 mais especiais, mais 21. É uma interpretação. Primeiro, a segunda que não associa isso aqui ao texto de Apocalipse 4:4,
e fala pura e simplesmente que isso seria apenas figurado. E seria uma figuração de quê? Crônicas 24:5. Todas as tarefas dos vários grupos de serviço eram atribuídas por sorteio. O trabalho foi atribuído por sorteio na seguinte ordem. Primeiro, o grupo chefiado por Jeoiaribe, 24º. Isso, é porque aqui eu já coloquei, eu cortei, não ia colocar tudo porque já... Então, aqui no meio tem vários outros, vai do 7 ao 18. O que seriam essas 24 aqui? Lá em 1 Crônicas, vai falando de 1 a 1, sabe? Uma do quê? Das funções sacerdotais. Esse é um link interessante. Temos 24 tronos, então vai procurar 24 na Bíblia. 24 anciãos, e nós temos 24 funções sacerdotais. O Mishkan, o tabernáculo terrestre, as funções do sacerdócio levítico. Quem que era Levi? Levi era um dos filhos de Jacó, e Levi foi a tribo a qual foi atribuída a função sacerdotal. Em tempo posterior, Davi divide 24 essas funções, e lá em Crônicas está essa divisão. Então, esta segunda linha interpretativa associa apenas Crônicas e fala que esses 24 anciões seriam apenas simbólicos, símbolo dos 24 funções sacerdotais. A terceira, e é uma que aparentemente o autor da lição tangeia por ela, é uma que eu gosto também, ela também é de minha preferência, e que entende o quê? Que esses 24 anciões literais seriam arquétipos justamente desses 24 de uma função não literal, de uma função alegórica no texto, no enunciado. Então haveria os dois viés. Então seria associado tanto Mateus, Reis, Gênesis, como Crônicas ao estudar Apocalipse 4:4. E agora vamos ler de novo dentro dessa visão eclética, porque a visão eclética, essa visão, ela é mista, ela abarca as outras duas. Já vamos falar da numerologia? Daí a gente... Ou não? Podemos falar. Vamos adiantar. É que o Ricardo quis colocar 3 posições, né, interpretativas. Uma coisa, eles são 3 mais 1. E tem a questão da 12 por 12. Numerologia, né? Ou seja, pode ser que 24 seja 2 vezes 12, que é os 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos escolhidos por Cristo ainda em sua vida. Pode ser que 24 é 6 vezes... Então, por que o Lúcio está falando isso? Porque eu não gosto dessa interpretação. Ela é plausível, pode até ser verdade, né? Pode até ser verdade essa questão de 12, mas esse tipo de coisa, qual é o risco? Tudo bem, então 3 é trindade. Então, 8 vezes 3. Por exemplo, quantos 3? Então 24 aqui... 8, nossa, a trindade em potência de 8. A gente começa a brincar com o número de homens, vamos falar, né? 6. Então 24 é 4 vezes o número de homem, então é muito homem, né? É uma coisa muito arbitrária, sabe? Aí começa... E a gente tem que pensar o seguinte também, que essa igreja apostólica, a Bíblia que eles tinham é o Velho Testamento. A Bíblia que eles tinham não é essa Bíblia que a gente tem hoje. Ela estava em andamento. Composição. Tudo bem que João foi o último martirizado. Já haviam textos e mais textos. Mas a Bíblia deles, que eles difundiam, o evangelho que eles difundiam era para ser conferido no Antigo. Então, como é que o João ia pegar uma passagem para a gente conferir junto com o Novo? Um novo em andamento, se espalhando devagarzinho. Meio complicado. Em manuscritos separados, um para uma igreja, um para um canto, outro para outro. O que ia para todo canto era a Torá e os profetas. Essa era a Bíblia deles. Então, olhar o Apocalipse, nós temos que olhar Velho Testamento. O Novo Testamento, olhamos os evangelhos notadamente e a interpretação dada nas cartas, a interpretação do Velho. Porque evangelho é cumprimento de profecia do Antigo Testamento. Vamos chegar nisso daí. Vamos lá. Bom, e aí nós vamos trabalhar... Agora vamos ler de novo. E ao redor do trono havia então 24 tronos, e via sentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinha sobre suas cabeças coroas. Beleza, 24, associamos 24 funções sacerdotais. É um link bem forte. Grupo de serviço. Agora tem mais. Aqui, Números 11, 16. O porquê de anciãos.
Vamos lá. O que é essa relação de anciãos, né? E disse o Senhor a Moisés, lembrando que a Bíblia precisa explicar a Bíblia, né? E não terceiros autores. Ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, de quem sabes que são anciãos do povo, e seus oficiais, e os trará perante a tenda da congregação, e ali se porão contigo. Então eu descerei, e ali falarei contigo, e tirarei do Espírito que está sobre ti, e porei sobre eles, e contigo, junto, levarão o cargo do povo, para que tu só o não leves. Por que sublinha essa parte? Provavelmente por isso João escolheu a expressão anciãos. Já também um link para quinta-feira. Vocês já podem aproveitar isso para quinta-feira, o significado do Pentecostes. O Pentecostes significa, é uma festa. Nós tínhamos Pessah, primeira festa que está na Torá. Hag Masot, segunda festa. Habicurim, terceira. E Shavuot, que é a festa de Pentecostes. Cada uma tem um significado. Pessah, morte de Cristo. Hag Masot, sepultado. Habicurim, que seria primícias, ele ressuscita. E aí, Shavuot seria semanas, Pentecostes, derramamento do Espírito Santo. Então, por que João escolheu os anciãos? Acredito eu, por causa dessa parte. Tirarei do Espírito que está sobre ti e porei sobre eles. Então, esses anciãos, nesta análise simbólica, também estaria atrelado ao derramamento do Espírito Santo. E aqui já teria um primeiro link que já introduzindo, João já introduzindo isso. Então então vamos lá. Esses anciãos. E agora nós vamos avançar para o verso do capítulo 4, verso 5. E do trono procediam relâmpagos, trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lumieiras, lâmpadas, de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Novamente... só para fazer uma correção aqui, não é João introduzindo isso, é Jesus introduzindo isso, porque o Evangelho é de Jesus, é de Yoshua e não de João. João é só um escriba. Então vamos lá. Do trono procediam relâmpagos. 7 Espíritos. A gente já explicou rapidamente, a gente dá uma olhadinha mais pormenorizado, no vídeo passado também. Shevi é 7 em hebraico, da mesma raiz de Sová, que significa plenitude. Então, vale lembrar que na lição anterior, tinha Jesus diante dos 7 candelabros, E aqui nós temos, na verdade, o quê? Um candelabro com as 7 lâmpadas. E essas 7 lâmpadas são 7 Espíritos de Deus. 7 Espíritos de Deus. 7 plenitude do Espírito de Deus. Porque e vamos ter uma chavinha lá para frente. A plenitude. E veja que nós já adiantamos lá, falando de Pentecostes também, que é profeticamente derramamento do Espírito Santo, plenitude do Espírito de Deus. Vamos lá. E do trono então procediam relâmpagos, trovões e vozes, e diante do trono ardiam então essa lumineira, essas lâmpadas do Espírito de Deus. Ou seja, dele sai a iluminação para os anciãos. Isso. Que é como nós vimos lá. Que já a gente vai entender melhor. E diante do trono havia como um mar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor do trono haviam 4 animais, cheios de olhos, por diante e por detrás. Primeira coisa, aqui uma variante, talvez de segmentação, que alguns entendem que pode se ler assim. E diante do trono havia um como um mar de vidro. Ou pode se ler também, diante do trono havia como um mar de vidro. Independente disso, vamos focar na questão do mar de vidro. Nós vamos focar na questão do mar de vidro aqui, nos 2 próximos slides. Vamos primeiro agora Vamos analisar os 4 animais. Vamos lá. E o primeiro animal, Leila? Então, mas é interessante, vamos pegar aqui. Tá. No meio do trono e ao redor do trono. Então os animais estavam no meio do trono. Mas a gente só vai entender isso depois que entender os animais. E o primeiro animal era semelhante a um leão. E o segundo animal era semelhante a um bezerro. E tinha o terceiro animal o rosto como de homem. E o quarto animal era semelhante a uma águia volante. E aí vem as N interpretações para cada animal, Isso. A gente tem lá também, em Ezequiel, as mesmas imagens. Legal, pessoal. Ezequiel, capítulo 1, verso 10. E a semelhança dos seus rostos era como o rosto de homem. E a mão direita, todos os 4 tinham rosto de leão. E a mão esquerda, todos os tinham rosto de boi, bezerro, E também rosto de águia. Isso. Todos os 4. E lá em Ezequiel ele chama de curvim, que é o querubim. Então ele chama aqui eles de
Anjos. Yoshua aqui, através do seu escriba João, ele fez a associação de anjos como mensageiros. Então, estes 4 animais seriam 4 mensagens. Essa interpretação, nós vamos seguir ela e vocês vão entender um pouco melhor. 4 mensagens. Então vamos lá. Quais seriam essas 4 mensagens? Mas vamos trabalhar ainda um pouco mais na simbologia. Isso. Segundo o Velho Testamento. Vamos buscar os arquétipos do Antigo Testamento, da Torá. Esses animais eram 4 bandeiras e 4 arraiais. Vamos entender. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. O arraial de Judá. O arraial de Judá era Judá, Issacar e Zebulon. E o arraial de Judá, ele tinha uma bandeira de um leão. Lembrando que a bandeira do arraial é diferente da bandeira da tribo. O arraial é o agrupamento. Isso, da tribo de Judá. É o agrupamento, exatamente. Coincide com a bandeira da tribo aqui. O que não ocorre, por exemplo, com Dan, que é feita a associação da bênção que Jacó fez a Dan, que na verdade ele faz uma alusão à serpente e não à águia, mas é a bandeira do arraial. E daí nós temos aqui o arraial Judá, leão, Dan, a águia, Efraim, boi, e o arraial de Ruben, o homem. Esse seria o arquétipo. Para quem é de exatas, isso é ótimo. Isso, né? mas nós vimos aqui que seriam mensagens. E qual seria a razão desse arquétipo? Vamos lá, próximo slide. Vamos lá, os 4 seres viventes. Os 4 seres viventes, Apocalipse 4:6. Pode ler, Lúcio. A tradição cristã, com Irineu de Leão, assim interpretou estes seres vivos. Então, segundo Irineu, ele diz assim: atribui ao evangelista Marcos a figura de leão. O leão de Judá. A figura de leão aparece 28 vezes no livro do Apocalipse. Jesus é chamado de leão por Marcos. Contrapõe Jesus com o imperador romano. Jesus é o Salvador e não o imperador. Já a figura do bezerro... Eu só corrijo aqui, e não como imperador, porque ele é o nosso imperador, mas ele é diferente dos imperadores romanos. Isso. Que eram falsos deuses, que eram autoritários, arbitrários. Mas o livro de Marcos vai enfocar Jesus como Quírios, como nosso Senhor. Quírios era um título atribuído ao imperador romano, mas aqui ele é atribuído a Cristo. Ele é nosso imperador, imperador cósmico, imperador do universo. Agora, a imagem do bezerro. Lucas mostra toda a humildade de Jesus através da figura do novilho. É um animal de serviço. Jesus veio à terra para servir. Representa esse aspecto do ministério de Jesus. Ou ainda lembra a abertura do Evangelho de Lucas, que acontece no Templo de Jerusalém, com seus sacrifícios rituais e purificações. Então, Lucas, ministério servidor de Jesus. Outra mensagem. Mais um animal agora que parecia o rosto de homem. Mateus mostra o lado humano de Jesus, genealogia, a chama do Filho do Homem. Seu evangelho inicia com a genealogia de Jesus. Jesus faz parte da história do povo de Deus. Isso, Filho do Homem. Vamos Legal. lá, próximo. E aí o 4º animal, águia, representa o evangelista João, e a ideia é apresentar Jesus como quem tem visão privilegiada, alguém capaz de chegar aos altos dos céus. O primeiro capítulo de João apresenta Jesus como Deus, seu lado divino. Ele está muito acima de tudo que podemos ver ou compreender. É o evangelho espiritual e muitas passagens são de difíceis compreensão. Então, 4 seres viventes, 4 mensagens que enfocam 4 facetas, 4 características peculiares do ministério de Jesus, que é aquele que está... Agora a gente volta e a gente vai entender aquele que está no meio do trono, aqui, ou seja, no meio do trono, e essa mensagem ao redor do trono. E no meio do trono e ao redor do trono, 4 animais, criaturas viventes, cheios de olhos, ou seja, sabedoria. A letra Ain é letra hebraica, na pictografia hebraica. Isso. Se começou fazendo desenhos, por exemplo, Aleph é a cabeça de um boi, o Ai é um olho, ela é a letra da experiência, cheia de olhos, ou seja, cheio de experiências, cheio de conhecimento, sabedoria, por diante e por detrás, por todos os lados. Legal, então 4 animais seriam uma mensagem. Agora a gente vai ver a questão 4 mensagens. O evangelho aos povos é mar de vida. E a questão do mar de vida.
que estava lá. Vamos voltar lá só para a gente situar o mar de vidro para o pessoal entender. Aqui, né? E diante do trono havia como um mar de vidro, diante do Como trono, um mar de vidro, semelhante a cristal. cristal. Interessante. Então, vamos lá, diante do trono. Vamos lá, agora vamos entender esse Semelhante ao diante do cristal. trono. Primeiro, lê lá, Lúcio, Apocalipse 4, 6. 4, 6. E diante do trono, né, havia como um mar de vidro, e no meio do trono, a gente voltou no slide, mas está aqui de Isso. novo. E só para a gente fazer o paralelo do que seria esse mar de vidro, Apocalipse 22, 1. Né, como você falou, né? Quiasmo. Final do livro, início do livro, a gente pega os Para a gente entender um pouquinho mais essa imagem, nós fomos para o final do livro, estrutura de quiasmo. Só recapitulando, quiasmo é o seguinte: mensagem que está no começo do Apocalipse, ela tem um reforço no final. O nome de quiasmo é paralelismo invertido. E vai afunilando o paralelismo até o meio que tem uma mensagem central. E mostrou-me um rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Então veja bem, agora nós temos um rio puro de água da vida. Então, para a gente entender esse mar de vidro, tem que entender. Claro como cristal, a gente tem que entender o que é a água da vida. Vamos lá, vamos entender o que é a água da vida e vamos ver. Vai lá, Lúcio. E disse-me: as águas que vistes, onde se assentam a fornicadora, é outro capítulo 17, Isso. verso 15, só para pegar o tema, são povos e multidões e nações e línguas. Então a gente tem aqui duas informações para a gente entender o que é esse mar de vida. Água da vida e que as águas, povos, profeticamente, povos, línguas, multidões e nações. Agora, esta passagem aqui para a gente entender o que é a água da vida. Né? João 4, 13 ao 14. Jesus respondeu: toda pessoa que bebe desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu dou nunca mais terá sede. A água que eu dou se tornará numa fonte de água viva dentro dele. Ela lhe dará a vida eterna. Bom, então Jesus é a água da vida? É isso que fala João? Isso é importante. Jesus é a água da vida? É isso que fala João? Jesus é a fonte Legal. da água da vida. Ok, veja bem. Então mostrou-me um rio puro. E a gente falou aqui, que águas é povos, línguas, nações. Rio puro da água da vida, claro como cristal. Este mar de vidro então seria o quê? O evangelho aos povos. Seria justamente a mensagem jorrando do trono de Deus, né? Diante do trono de Deus, aquela. E ele é a fonte dessa boa nova para os povos, claro como cristal, puro, límpido. Então agora a gente pode ler de novo com essas informações, com esse link com todas essas passagens. E diante do trono havia como um mar de vidro, semelhante ao cristal. E no meio do trono aí os quatro. Que nós já falamos, já explicamos. Veja como neste versículo agora, com essa explicação, o enunciado se agrega, ele se conecta. Vamos lá. Legal. Avançando agora para o Apocalipse no capítulo 4, verso 8. E os quatro animais tinham cada um, respectivamente, 6 asas ao redor. 6 asas, vamos parar aqui. Nós já falamos dos animais, 4 mensagens, 4 características, 4 viés do ministério do Eterno. 6 asas, isso se espalha rapidamente. Asas em profecia, já analisamos isso anteriormente. 6 asas ao redor, continua. E por dentro estavam cheios de olhos. Cheio de experiência, cheio de sabedoria, cheio de conhecimento. E não tem repouso nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, e que é, e que há de vir. Ou seja, o Evangelho reafirma, se espalha de dia e de noite, uma palavra cheia de sabedoria. E o que esse Evangelho diz? Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é, que há de vir. E que há de vir. Esse é o nosso Evangelho, né, pessoal? Agora avançando aqui no verso 9 do capítulo 4. E quando os animais davam glória e honra e fazimento de graças ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todo o sempre. Verso 10. Os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono. Adoravam o que vive para todo o sempre jamais. E lançavam as suas coroas diante do trono. Os 24 anciãos. 24 funções sacerdotais. Reforço ao livro de Hebreus. O livro de Hebreus fala um sacerdócio superior, segundo a ordem de Melquisedeque. Isso. Um sacerdócio
com uma função, com um sacrifício único, não anual, como era o sacerdócio levítico. E o que acontece agora quando as 24 funções sacerdotais, né, que são os arquétipos, encontram com a própria mensagem, Se submetem, se prostam e lançavam as suas coroas diante do trono, ou seja, já não tem mais valor, já não tem mais honra. E você pode utilizar as duas interpretações, tanto aquela interpretação alegórica, como aquela interpretação eclética, que diz que há anciões de verdade seriam basicamente arquétipos desta alegoria que estamos falando aqui. E aí só termina o verso 11, que é o que os anciãos estão falando, né? Digno é, Senhor, nosso Deus, de receberes glória e honra e potência, porque Tu criaste todas as coisas, e por Tua vontade são e foram criadas. Isso. E ainda por fim, dentro dessa interpretação eclética, esses 24 anciões poderiam ser literais e levariam também o Evangelho a povos não caídos, a mundos não caídos. Vamos dizer assim, uma terceira, não é bem, dessa terceira eclética, talvez uma perninha dela, vamos dizer assim. Bom, encerramos agora aqui o capítulo 4, né? Mas essa lição estuda o capítulo 4 e também o capítulo 5. Vamos agora iniciar... Só as figuras... as figuras que você colocou, as figuras, né? Veja bem, falamos que os 24 anciões se dobrando, veja bem, justamente o véu que se rasga, aquilo que fala o livro de Hebreus, sacerdócio superior, não há mais necessidade das 24 funções sacerdotais. Sim, porque o sacerdócio real ele já... Isso. E agora... E disse, Marcos, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, Marcos 16. Que seria justamente o quê? Essas 6 asas. Dos 4 animais que nós interpretamos como sendo as 4 mensagens, as 4 dimensões de Cristo. Lembrando que os animais estão no meio do trono, aonde está o semelhante, né, às pedras. Avançando então para o capítulo 5 agora, nós vamos tratar aqui essa questão do livro, né? E vi na mão direita do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. O que seria esse selado? Apocalipse 5, primeiro, variantes textuais, segmentação. Observação que eu coloquei. Alguns comentaristas opinam que a vírgula, porque grego não tem vírgula. E daí o tradutor vai ter que colocar onde ele acha que deve. Por razão, ser colocada depois da palavra dentro. Isso. Lendo-se a frase, olha lá. Um livro escrito por dentro e por fora selado. Completamente diferente o entendimento. Não concordo com essa opinião. Eu sou de opinião diversa. Eu acho que a vírgula a primeira seria mais correta. Até porque teríamos links no Velho Testamento tranquilos. Daniel 12:4, primeiro link. E tu, Daniel, fecha essas palavras e sela este livro. Até ao fim do tempo, muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. E o link que se perde com essa variante teórica. Isso que eu ia perguntar, porque assim, colocar vírgula... Aqui não muda nada, Daniel, mas Ezequiel muda. Ezequiel 2:10, pessoal, fiquem atentos aqui, ó. Principalmente aquele que está ouvindo pelo fone de ouvido, né? Que ele não vê aqui, ó, apontando o texto, né, pessoal? E estendeu diante de mim, e ele estava escrito por dentro e por fora, e nele se achavam escritas lamentações e suspiros e ais, que vai Ezequiel, e nós temos profeticamente os 3 ais. Então veja bem, o que Ezequiel linkando fala com Ezequiel, o que há nesse livro? Ezequiel. Lamentações, suspiros e ais. O que o autor da lição traz aqui? Ele traz inclusive Ellen White, dizendo o que é esse livro. Dá uma lidinha lá, Lúcio, pra gente. Aqui o livro selado, cadê? Diz assim: a história das providências de Deus é a história profética das nações e da igreja. Nesse livro estavam contidas declarações divinas, sua autoridade, seus mandamentos, suas leis, todo o conselho simbólico do Eterno e a história de todos os poderes que governaram as nações. Em linguagem simbólica, estava contida naquele livro a influência de toda nação, língua e povo, desde o início da história da terra até o seu fim. Lição de terça-feira. Então vamos lá. Lê lá Ezequiel 3:3. E disse-me: filho do homem, dá de comer ao teu ventre e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Então eu comi. Não vamos nos aprofundar nisso porque, veja bem, Ezequiel, o que ele fez aqui? Ele come um livro. Sendo a profecia, nós vamos nos aprofundar mais, é o livrinho, né?
E seguindo o texto de Ezequiel, e na boca de Ezequiel o livro era doce como mel. Então provavelmente João, Yoshua, através do seu escriba João, repetindo, estaria querendo linkar esta passagem com Ezequiel. Livro escrito por dentro e por fora, por isso que eu não gosto dessa interpretação da vírgula, né? Dessa interpretação. Agora vem Apocalipse 5:2, seguindo, né? E vi um anjo forte, apregoando em alta com grande voz. Quem é digno, Gadol, né, de abrir o livro? Em grego, Axios, em hebraico seria o correspondente Gadol. De abrir o livro e desatar ou desliar os seus selos. Isso. Veja bem, Gadol, grande, alto, considerável. A gente fala geralmente sumo sacerdote. Só que em hebraico é Gadol Kohen. Então, esta dignidade aqui também estaria associado a Yoshua enquanto grande, enquanto Gadol, enquanto o grande sacerdote, Gadol Kohen. Que o Gadol Kohen, para quem não tem ainda não está muito familiarizado, ele era da linhagem de Levi, aquelas 24 funções sacerdotais que nós estamos falando, que é da linhagem levítica. Então, Yoshua é digno em função do seu sacerdócio, em função de ser um Gadol Kohen, mas de um sacerdócio superior. Mas há outros detalhes dessa dignidade aqui que nós vamos trabalhar mais para frente. Estes livros que são escritos por dentro e por fora é chamado de opstógrafo. Existia na antiguidade, não era muito comum esse tipo de livro selado. Tem uma associação aqui com propriedade, mas o versículo está mais para frente, que principalmente quando se refere aos 7 selos dignos de ser aberto, que esse livro também seria simbolicamente uma escritura de propriedade que foi comprada por alguém, pelo Gadol, né? Vamos falar mais pra frente, depois a gente fala isso, pelo sangue do Cordeiro. Vamos lá. Aí sim, né, que agora a gente vai ver assim: e disse-me um dos anciãos, Apocalipse 5, verso 5, não choreis, eis que aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e desliar ou desatar os seus 7 selos. Aqui o link com a Torá, vamos lá. O que é esse Bereshit 49:9. O que é esse leão da tribo de Judá? Vamos começar. Lá em Gênesis 49:9, Judá é um leãozinho, da presa subiste, filho meu. Encurva-se e deita-se como um leão, e como um leão velho, quem o despertará? Continuando, verso 10 do capítulo 49 de Gênesis. O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Isso. Cristãos associam isso como profecia messiânica. Isso. Uma profecia messiânica na Bereshit, na Torá, já no Gênesis, no livro de Bereshit. Aqui, Siló é aonde ficava o Mishkan, onde ficava o tabernáculo, mas alguns associam até que venha Siló, porque Yoshua seria a personificação justamente do local onde fica o Mishkan. E aí a congregação dos povos. Agora vamos lá. Uma coincidência aqui com aquilo que a gente já falou dos espíritos. 7 espíritos. Vamos lá. Porque diz em Isaías 11, no capítulo 11, o verso 1 e o verso 2. E o Lúcio vai me ajudar a contar. Vamos lá. Eu já coloquei até o numeral aqui, ó. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. Verso 2. Aqui também profecia, de acordo com os cristãos, profecia messiânica. Tronco de Jessé, no caso, é a raiz de Davi, por isso. Leão da tribo de Judá, raiz de Davi. Tronco de Jessé, mesma coisa. Legal. E aí no verso 2 começa assim, né, que sobre esse rebento, né, repousará sobre ele o... Vamos contar, espírito. Primeiro, né, Espírito do Senhor. 1. Segundo, o Espírito de sabedoria. 2. Terceiro, de inteligência. 3. O Espírito de conselho. 4. O de fortaleza. 5. O Espírito de conhecimento. Da arte, conhecimento. 6. E o sétimo, de temor do Senhor. 7 espíritos. Tem toda aquela questão... Isaías 11:2, 7 espíritos. Quem quiser desenvolver um sermão, alguma coisa assim, tá aí. É a chave.
Vamos lá, 5, 6. Isso. Seguindo os versos agora, Apocalipse 5, verso 6. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais, e no meio dos anciãos, um cordeiro que estava como matado. Isso. Então nós temos aqui os quatro animais. Já falamos o que significa. 24 anciãos. E no meio apareceu agora também. Apareceu o cordeiro. Lembrando que é uma linguagem figurada. Que é o viés de Cristo morto na cruz, como era aquele cordeirinho sacrificado no Mishkan, aquele cordeirinho sacrificado no altar do holocausto, era apenas arquétipo. Mas esse cordeiro, Ricardo, ele tinha 7 chifres e 7 olhos. Isso, 7, Shevi, 7 hebraico, Sová, mesma raiz, plenitude. Então, esse chifre também, ele traz uma conotação de poder, traz essa conotação de poder. Veja bem que o shofar é o quê? É o poder no chamar. Ele sopra através do chifre e é chamado. Tá, então chifre é plenitude de poder. E plenitude, e os 7 olhos? E a gente já viu o Ain, né? O Ain, experiência, conhecimento, sabedoria, plenitude. E ele já traduz que não precisa nem muita interpretação, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Isso, enviado a toda terra. Exatamente. Legal. Então, veja bem, estamos falando do viés dos 4 evangelhos, estamos falando dos 24 funções sacerdotais que na verdade que se prostram diante do grande sumo sacerdote, que o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, ou seja, e agora isso se espalha por toda a terra. Isso é obra do derramamento do Espírito. Pentecostes, festas das semanas, derramamento do Espírito. Pedro diz: aqui se cumpre a profecia de Joel. E lá se vai quase 1 hora de vídeo já. Vamos lá, pessoal. 1 hora, vai passar 1 hora de vídeo. Falta só 3 slides, pessoal. Então vamos lá, continuando. E apareceu então esse cordeiro que estava meio como matado, e veio e tomou o livro da mão direita do que estava sentado sobre o trono. Acho que aqui a gente precisa comentar sobre a construção dessa cena, né, Ricardo? Veja bem, porque aqui são 2 símbolos de Cristo. Porque tem um ser semelhante lá no meio do trono. Sim. Tem os 4 que animais. Que é Cristo, que está sentado no meio do trono. Os 4 animais, que são as mensagens, as dimensões do ministério de Cristo. Isso. Tem as 24 anciãos. Ou 24 funções sacerdotais, que já, né, que é um arquétipo do sacerdócio de Cristo. Mas do meio surge o cordeiro agora. Então, quer dizer, temos 2 figuras centrais. E esse cordeiro toma o livro Cristo da mão. Cristo sentado sobre o trono. Veja bem, o viés do cordeiro enquanto a sua autoridade real. Isso. E agora aqui, como cordeiro, ele pega a mão dele mesmo. Dele, né? Então, isso. Na visão é ele pegando a mão dele mesmo. Isso, exatamente. Pessoal. Isso mesmo. É profético. Agora aqui a questão do serviço. Serviço enquanto cordeiro que foi morto, que substituiu os nossos pecados. Legal. E o verso 8 agora do capítulo 5. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de perfume. A tonada preponderante dos 4 evangelhos não é propriamente assim a autoridade real dele, mas é ele enquanto um rei que se submete. Enquanto um rei que serve aqueles que os deveriam servir. Isso significa essa tomada. Esse livro conta a história das nações, e ali nós vemos justamente o que? A diferença. É um que é o Eterno, que não precisava se submeter a nada, que não precisava salvar ninguém, Isso. porque dele estava lá no trono. Dele é toda a honra, dele é toda a glória, não. Mas ele olha a diferença das nações. É a criatura querendo se fazer Deus, o que é impossível. E agora aqui é Deus se fazendo criatura. Continua. Legal, né? Só harpas e salvas de outros cheios de perfume. Não precisa nenhuma chave bíblica, porque ela já diz aqui, que são as orações dos santos. Então veja bem. Mas a chave, as orações dos santos. E por que esses santos agora oram? Porque
as 6 asas. O evangelho se espalhou. Saíram com a mensagem. O evangelho se espalhou. Com a água de cristal Isso. que jorra do trono. E eles absorvem essa experiência, esse conhecimento. E agora eles mesmos. E em função disso eles oram. Eles clamam pela graça. Vamos continuar agora. Continuando. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste matado e com o teu sangue redimiste. Aí, o que seguiria esse redimiste? Primeiro aqui, né? novo cântico. O que é o novo cântico? Vamos lá. Shir, em hebraico. Shir, lama alta, sayanai, errim, tá, mas tudo bem. Bom, shir. Esse shir, ele é cântico, mas ele também traz uma conotação de poesia. E na Torá, nota-se às vezes que se mescla. Quando se vai falar de algo que transcende, algo voltado ao eterno, a construção é poética. A gente vê Gênesis Bereshit 1, né, Gênesis 1, é uma construção poética, é algo transcendente. Quando a Parashat Toledot, a genealogia, não é algo em forma de poesia. Este shir, este novo canto entoado, dentro de tudo aquilo que a gente falou, é um ensinamento, estrutura poética, estrutura shir, que transcende, e esse ensinamento é o quê? Lembra o que são os 4 animais, os seres viventes. 4 animais seriam os quatro viés do ministério, as 4 mensagens, 4 características do ministério de Jesus, de Cristo. 24 anciãos. 24 funções sacerdotais. 24 funções sacerdotais. Agora, Cristo exercendo uma função sacerdotal, mas uma única vez superior, e aquelas 24 levíticas se dobram a Ele. Então, veja bem, esse novo cântico, o Evangelho, cumpre o Velho Testamento. A gente olha nos Evangelhos os cumprimentos daquilo que está lá atrás, e este novo cântico é isto, é uma nova instrução sendo construída, vamos dizer assim, uma nova Torá sendo construída. E aqui, porque ele é digno de abrir esse livro, porque foste matado e com o seu sangue redimistes, uma palavra que a gente usa. A outra conotação do porquê que ele é Gadol. Gadol, por que ele é grande e por que ele é digno. Mas o detalhe aqui, sangue redimiste. A expressão grega é egorassas, que significa redimir, sim, mas também significa comprar ou resgatar. Ou resgatado. A expressão hebraica equivalente seria Geulah, que seria redenção, libertação ou resgate. Eu coloquei aqui, Jó 19:25, porque eu sei que o meu Redentor vive. Em português parece que não há link, mas há link, porque esse Redentor aqui é o o Goel. Vamos lá, lê lá, Lúcio. Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Jó 19, verso 25. E o que esse Goel tem a ver com esta compra com o sangue de Cristo? Nós vamos entender lendo a Torá. Vamos ler a Torá para entender? Vamos lá, Levíticos 25, verso 8, verso 9 e verso 10. Só deixa eu explicar esses versículos, eles vão nos explicar o contexto sobre propriedade, sobre compra de propriedade na época que a Torá foi escrita. Segundo a cultura hebraica, o contexto bíblico, aquilo que a gente gosta de fazer aqui no canal. Também contarás 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos. De maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Levítico 25, Essa 8. é a contagem do ano para o ano do jubileu. Continua. 7 vezes 7, 49, Então, no mês 7º, ao 10 do mês, farás passar a trombeta do jubileu. Qual a trombeta aqui de novo? Trombeta. Uma função da trombeta? No dia da expiação, Yom Kippur, fareis passar a trombeta por toda a vossa terra. E santificareis o ano 50º, e apregoareis liberdade na terra a todos os seus moradores, pois é o ano de jubileu será, e tornareis cada um a sua posse, e tornareis cada um a sua família. Verso. Então veja bem, como funcionava isso, mas para esse resgate no ano do jubileu, precisava de um Goel, precisava de um resgatador, que era da família. Esta dignidade para a compra, veja bem, Cristo se fez
carne. Quando ele se fez carne, ele se fez homem. Então ele entrou para a família. Então ele se torna Goel. Que legal. E ele pode agora nos resgatar a terra e comprar, mas ele compra, qual é o preço dessa compra? Porque foste matado. E com o teu sangue compraste. Este é o preço desse resgate. Lembra que nós falamos que este livro com 7 selos também é uma escritura de posse? Esta é a passagem, esses são os links. Legal, pessoal. Nosso último slide, quem vai chegar no fim, coloca lá, hashtag fui até o fim, tá, pessoal, no comentário. Nosso último slide, agora sim, andando aqui os últimos versos do Apocalipse 5, versos de 11 até o 14. E agora, com tudo que a gente estudou, com tudo aquilo que a gente... Essa cena que a gente criou, essa simbologia, a gente vai ler e vamos aplicar. Vamos lá. Então olhei e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciãos. Vamos por parte, vamos lá. Voz de muitos anjos. Vamos lá, mensagem. Tá? Esses animais a gente já falou que é? As quatro dimensões do ministério de Cristo. 24 anciãos. E dos anciãos. É a mensagem do livro de Hebreus, basicamente. E era o número deles, milhões de milhões e mil de milhares, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi matado de receber potência e riqueza e sapiência. Então todas essas mensagens, elas corroboram com qual enunciado? Digno é o Cordeiro que foi matado, foi morto de receber potência, riquezas, sapiência, força e honra, e glória e louvor, ou bendição, ou fazimento de graça. E ouvi a toda criatura que está no céu, e na terra, e debaixo da terra, e que está no mar, e a todas as coisas que neles há, dizer: ao que está assentado sobre o trono, e ao Cordeiro, seja louvor, e honra, e glória, e potência, para todos sempre, jamais. Essa toda criatura aqui é o ouvinte do enunciado. Aqui nós temos os simbologias, as mensagens anunciadas. Simbologias das mensagens anunciadas, e agora toda criatura ouviu a mensagem. Ela adquiriu essa mensagem, ela de certa forma ela coloca para dentro de si essa mensagem, e agora ela reenuncia, vamos dizer assim, esta mesma mensagem. Para isso acontecer, nós temos Torá, os profetas, evangelhos, as cartas. E o livro aqui do Apocalipse, nesse capítulo, o apóstolo João, enquanto escriba, retrata aquilo que Jesus estava passando. E agora vamos lá? E o último verso dessa lição de mais de 1 hora: e aos 4 animais diziam amém. Os 4 animais diziam amém. E aos 24 anciãos prostraram-se e adoraram o que vive para o todo sempre. Pessoal, eu não sei vocês, eu sei que depois desse estudo, dessa lição, claro que a gente não ficou só essa 1 hora estudando aqui com vocês, o Ricardo se preparou muito antes, depois nós reunimos aqui, preparamos, oramos a Deus, clamamos a Deus, e durante essa 1 hora que nós estamos passando aqui juntos nesse vídeo, eu pude perceber que o Apocalipse não é tão complicado quanto parece. Se você deixar que o Espírito Santo te torne lúcidas as chaves escondidas, você vê que o livro é muito claro nos seus próprios simbolismos, desde que você não separe a Bíblia, não negue a Bíblia e deixe a Bíblia responder a si mesmo. O nosso esforço aqui no canal Entre Linhas, desde o começo, é sempre tentar trazer a você algumas entrelinhas. O Ricardo gosta muito da língua hebraica, gosta muito de estudar a cultura. Nós temos aqui o Alexandre, que é o historiador, ele também tem muito conhecimento, gosta de pesquisar. Então nós estamos tentando trazer aqui, aprendendo mais sobre como a Bíblia ela é muito perfeita. Ela tem uma mensagem, acho que a lição de hoje mostra qual que é a mensagem central da Bíblia inteira. É Cristo. Cristo sentado no trono do céu. E Ele mesmo que intercede, Ele mesmo que nos resgata. Eu espero que, comente aqui, não sei para você, mas eu espero que o Apocalipse, depois dessa lição, comece a ficar mais claro, mais entendível. Não sei se você está sentindo isso, mas eu estou sentindo que, para mim, o Apocalipse está ficando um livro muito claro. Esses símbolos estão ficando muito evidentes na nossa mente, e como tudo se interage nessa figura de linguagem que o Cristo usou o escriba João, o apóstolo João escreveu para nós entendermos. E claro, essa mensagem ficou aí quanto tempo, Ricardo? Escondida, sem entendimento, e o livro selado e ninguém entendia.
Pessoal, nosso muito obrigado por você assistir. Lembrando que nós estamos somente na 4ª lição dessa série. Nós temos 13 lições, ok? Então temos muito a aprender ainda. Eu espero que a gente ainda verifique se esses anciãos vão se personificar ou ainda se vão ficar só no figurativo. Beleza, pessoal? Novamente, o apelo clássico dos youtubers. Deixe seu joinha, se inscreve no nosso canal para receber os anúncios. Também compartilhe com seus amigos para que a gente atinja aí o maior número de inscritos possível e essa mensagem possa atender, que nós sejamos os anjos levando aí com as 6 asas essa mensagem. E também se tiver alguma dúvida, alguma manifestação, comenta aqui, isso é muito importante para o conteúdo na plataforma. Beleza, pessoal? Nosso muito obrigado e nos vemos então na 5ª lição e aí com o Alexandre fará parte aí conosco, beleza? Então, tchau, tchau.